No vídeo de hoje eu vou falar sobre as características dos líquidos combustíveis e líquidos inflamáveis e qual a diferença entre esses líquidos. Vou gravar essa aula com base na NR20, norma regulamentadora número 20 do Ministério do Trabalho. A UNBR que também traz a definição de líquido combustível e líquido inflamável, além de normas estaduais e que são elaboradas pelo Corpo de Bombeiros Militar de cada estado e que também traz definições a respeito dos líquidos combustíveis e líquidos inflamáveis, mas eu vou estar mencionando nessa videoaula a NR número 20. Inclusive, eu vou estar compartilhando a tela do meu computador, onde você vai poder visualizar o texto que está sendo mencionado e que pode ser encontrado na NR20 para que você possa acompanhar o conteúdo abordado aqui nesta aula. Se esse assunto lhe interessa, continue assistindo esse vídeo. A principal referência para caracterizar um líquido, se ele é combustível ou inflamável, é o seu ponto de fulgor. O ponto de fulgor é a menor temperatura no ambiente e que já é capaz de fazer com que o líquido libere vapores. Esses vapores se combinem com o oxigênio, formando-se assim uma mistura inflamável. Caso tenha uma fonte de ignição, uma fonte de calor externa, que pode ser uma faísca, por exemplo. A definição de líquido inflamável ou líquido combustível nós encontramos na NR20 no item 20.3. Então aqui eu estou compartilhando a tela do meu computador, aqui está o item 20.3, que refere-se a definições. E no subitem 20.3.1 diz que líquidos inflamáveis são líquidos que possuem ponto de fulgor igual ou inferior a 60 graus Celsius. Então, segundo a NR20, líquido inflamável é aquele que possui o ponto de fulgor, ou seja, é aquele que libera vapores, se combina com oxigênio em ambiente com temperatura igual ou inferior a 60 graus Celsius. Exemplos de líquidos considerados inflamáveis, líquidos que liberam vapores em temperatura igual ou inferior a 60 graus Celsius. Gasolina, éter, solventes, detergentes sintéticos, benzeno, acetileno, entre outros líquidos existentes. O item 20.3.3 diz que líquidos combustíveis são líquidos com ponto de fulgor maior que 60 graus Celsius e igual ou menor que 93 graus Celsius. Então, ao contrário dos líquidos inflamáveis e que liberam vapores em temperatura inferior a 60 graus Celsius, os líquidos combustíveis são aqueles que liberam vapor em temperatura superior a 60 graus Celsius e igual e inferior a 93 graus Celsius. No item 20.3.1.1, nós temos uma informação importante e que diz: líquidos que possuem ponto de fulgor superior a 60 graus, que são os líquidos combustíveis, quando armazenados e transferidos aquecidos a temperatura iguais ou superiores ao seu ponto de fulgor, se equiparam aos líquidos inflamáveis. Então, o líquido combustível, que é aquele que libera vapor em temperatura superior a 60 graus e igual e inferior a 93 graus, quando armazenados ou transferidos aquecidos a temperatura igual ou superior ao seu ponto de fulgor, eles se equiparam aos líquidos inflamáveis, ou seja, a sua inflamabilidade aumenta, o risco passa a ser maior, considerando que todo líquido inflamável ele tem uma inflamabilidade maior do que o líquido combustível e requer cuidados maiores, medidas preventivas, medidas de segurança maiores e mais eficazes. Dentro dos líquidos considerados inflamáveis, aqueles que liberam vapores, se combinam com oxigênio em temperatura inferior a 60 graus, há uma classificação. E essa classificação ela é classe 1 e classe 2. Então, os líquidos que liberam vapores em temperatura inferior a 60 graus, todos eles são considerados inflamáveis.
Porém, aqueles líquidos que liberem vapores, se combinem com oxigênio em temperatura inferior a 37,7 graus Celsius, eles são considerados líquidos inflamáveis de classe 1. Ao contrário, aqueles líquidos considerados como inflamáveis, mas que o seu ponto de fulgor é superior a 37,7 graus até 60 graus, eles são os líquidos inflamáveis de classe 2. Como mencionei no início dessa aula, tem a NBR 17505, além de normas estaduais, e que traz definições com relação aos líquidos inflamáveis e combustíveis. Há inclusive informações de que os líquidos combustíveis de classe 3 são aqueles que liberam vapores em temperaturas superior a 93 graus. Tá? Então, os líquidos combustíveis são considerados aqueles que liberam vapores em temperatura de 60, né, maior que 60, e igual e inferior a 93. E há também aqueles, claro, que liberam vapores em temperatura superior a 93 graus, que são considerados, então, os líquidos combustíveis de classe 3. Então, há outras definições, há outras normas. Vale ressaltar que quando o assunto for segurança do trabalho, a gente deve sempre procurar o embasamento da NR, que é a norma regulamentadora e que vai regulamentar as questões de segurança no local de trabalho. Mas, se o objetivo, por exemplo, for armazenamento ou transporte, aí então segue outras orientações, como no caso da NBR, normas estaduais, né, normas elaboradas pelo Bombeiro Militar do estado em que você mora ou que você trabalha, e até mesmo normas com relação à ANTT, a Associação Nacional de Transporte Terrestre. Bom, por hora era isso. Desde já eu agradeço a atenção. Um forte abraço e até o próximo vídeo.